no ar pelo canal Curadoria ILST, uma parceria do Instituto Hilda ILST e da plataforma Cidade Online, nesta primeira edição do programa Educação em Liberdade, com Amanda Pancieira. Fala, oi aí, Olá, tudo Amanda. bem? Tudo Legal. bom? Hoje nós vamos falar da Base Nacional, da nova Base Nacional Curricular e que desafios e oportunidades ela apresenta para esse momento de grande transformação, que embates surgem entre a esfera social vivida nas escolas e a esfera particular vivida agora mais intensamente no ambiente familiar, né? Sim, e para falar disso, hoje a gente vai receber aqui a nossa convidada Júlia Porto. Ela é mestre em Educação e professora de Língua e Literatura. Vai trazer os relatos dela enquanto professora, vivendo essa experiência na prática da suspensão de aulas e como essas transformações têm repercutido no dia a dia. E, além disso, vai debater com a gente como abordar a literatura sobre essa ótica dessa nova realidade. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem, Amanda, obrigada. Obrigada, Renato. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. Acho que a gente está precisando de diálogos e entender todas as esferas do que está acontecendo, né? Vai demorar um pouquinho ainda para a gente digerir tudo, mas mal começamos, mas vamos conversar. Show. Ju, então, acho que para começar, queria debater com você um cenário que é até anterior dessa nova realidade de quarentena. Como que as mudanças da BNCC, que entram em vigor a partir do ano que vem, elas ampliaram a autonomia das escolas e como que isso se repercute na prática do cotidiano escolar e do cotidiano familiar? Como essas mudanças, elas realmente mudaram a forma de construir o cronograma pedagógico? Eu acho que assim, a BNCC ela é um documento muito amplo, né? Então, ao mesmo tempo que ela dá muita autonomia para as escolas, para as diretorias de ensino tomarem certas decisões, ela também deixa um espaço muito grande. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado de que maneira que a gente vai ocupar esse espaço que a BNCC apresenta para a gente, né? O que a gente tem visto em várias esferas, tanto da escola pública quanto da escola privada, é uma certa insegurança em fazer uso desse espaço sem que isso comprometa a relação da escola com a relação que a escola tem com as famílias que frequentam aquele espaço, né? Então, por mais que a BNCC aponte para um caminho muito amplo e muito libertário, a gente tem hoje outras esferas muito empoderadas que estão cumprindo com o papel de preencher esse espaço, assim. Então, a escola fica um pouco sambando aí, tentando encontrar qual é o meio termo de dar conta daquele documento, de dar conta da amplidão, não só intelectual, mais estética e artística, enfim, e ao mesmo tempo sem desagradar ao público que ela recebe cotidianamente no seu espaço, né? Que no caso são as crianças e, por extensão, as unidades familiares que estão ali, que frequentam. Sim, e como essa mudança traz à tona uma discussão entre o que é do espaço público e o que é do espaço privado, né? Como as famílias, na representação desse espaço privado, passam a ter uma determinada força nas decisões tomadas no espaço público e no que vai ser abordado ou não por esse espaço. A BNCC é o documento público por excelência que adentra os nossos lares, né? Porque a gente nunca está muito distante dela. Por mais que a gente tenha filhos ou não, a gente sempre conhece alguém que tem um sobrinho, tem um primo, conhece algum professor, enfim, a gente nunca está muito distante da BNCC. Então, eu acho que o grande questionamento que se apresenta é exatamente isso, Amanda. Como que a BNCC, que é um documento público, que visa a educação pública, seja ela, e aí falo isso em escolas privadas e em escolas públicas também, enfim, que visa o coletivo, melhor dizendo,
mas que, para isso, ela obrigatoriamente adentra os lares, né? E aí a gente tem cada família é um universo, né? Cada unidade familiar chega com certos valores, com certos princípios, com certas práticas, e aí a BNCC vem para, de certa forma, homogeneizar todos esses universos a partir da escola. Então, eu acho que é o grande fator complicador, assim, desse documento hoje, pensar nisso, assim, pensar o quanto o papel de um documento público pode ser relevante num espaço-tempo em que as pessoas estão tão preocupadas com a sua própria bolha, com a sua própria dinâmica, enfim, e rechaçando, para o bem ou para o mal, tudo que não lhes representa. E nesse momento, quer dizer, em que a escola, fruto dessa suspensão de aulas, o ambiente escolar é transferido para as bolhas individuais de cada um, né, de cada unidade familiar, como é que essa nova concepção de currículo escolar, que impacto que tem isso na nossa vida, né? Mas eu tendo a pensar, tendo a esperar, pelo menos, assim, se fosse a gente tirar algo de relevante disso tudo, eu acho que essa relação da BNCC, a relação da escola com as unidades familiares, ela está diretamente relacionada com o papel do Estado na nossa sociedade. Eu acho que, claramente, agora essa briga dos Estados Unidos, França, Alemanha, por máscaras e sei lá o quê, assim, a gente tem que se a gente tem alguma coisa de boa e política dentro dessa discussão, que algumas esferas da nossa vida não podem estar atreladas ao livre mercado, não podem estar atreladas a uma relação de consumidor e quem presta um serviço, né? E eu acho que a escola, ela entra nesse balaio. O que a gente está vendo hoje, as famílias tendo que lidar com a carga escolar, cada um à sua maneira, cada um de um jeito. Eu sei que as escolas também estão fazendo o que podem dentro das suas possibilidades, mas quando entra, eu acho que mais do que o currículo nesse momento, entra a prática escolar mesmo, né? As pessoas levaram isso para dentro de casa, e aí elas estão começando a entender aos poucos que qualquer escola é melhor que nenhuma escola, assim, né? Enfim, eu acho que se a gente for tirar alguma coisa boa em relação à escola, é entender esse lugar social da escola mesmo, que passou tanto por um polimento de serviço nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, né? Principalmente a escola privada, porque você, de fato, está pagando por um serviço, e acho que recuperar o papel dela como a função social, né, desse espaço, e para uma educação que é muito mais cidadã do que para agradar os seus pequenos valores, a sua dimensão de unidade familiar, acho que seria bom, acho que seria o mais importante, assim, nesse momento. E o que significa esse papel social também, né, Júlia? Porque a escola, ela passou por uma roupagem, como você disse, nos últimos anos, em que ela tem uma função de transmitir conhecimento. E a gente começa a restringir a escola só a esse espaço de transmissão de conhecimento. Não, ela é um espaço de socialização, ela é um espaço onde a gente começa a colocar familiar. E a responsabilidade que a gente tem com essas crianças também, no sentido de que não é escolher os conteúdos aos quais elas terão acesso. No mundo concreto, elas terão acesso a todos os conteúdos. Existe um mundo para além do núcleo privado e que a escola tem uma responsabilidade social de contextualizar os educandos nesse sentido. Exatamente. Qualquer escola, se você for parar para pensar, ela traz em si
uma dimensão de público, porque você está ali compartilhando um espaço, compartilhando com pessoas com as quais você não teria nenhum contato se não fosse através dela, né? Então, quando a gente para pensar nessa perspectiva da escola como um espaço público por excelência, um espaço em que todo mundo, querendo ou não, passa por ela de alguma forma, a gente tem essa dimensão exatamente que você falou, de ter uma amplitude das esferas privadas que, de repente, se veem ali compartilhando aquele espaço e ora reclamando, ora gostando, enfim, mas entender que a escola é um grande espaço de compreensão do coletivo, né? Por mais privada que ela seja, porque mesmo quando você tem um público restrito, mesmo quando você acha que você escolheu ali a escola ideal para o seu filho, que vai dar tudo, você se descobre que de repente tem ali várias famílias com as quais você não se dá, várias famílias com as quais você não concorda, mas enfim, agora você está ali compartilhando aquele espaço com elas. E aí, como é que isso se direciona, né? Qual é o papel da instituição nesse momento? Porque se a gente for agradar, se a gente for fazer escolhas que agradam a um, com certeza a gente está desagradando a outra pessoa. Então, é a hora que a escola se coloca como um espaço público por excelência, porque a gente não vai conseguir estabelecer uma unidade que agrade a todas. A gente consegue estabelecer uma unidade que estabelece com aquela comunidade o que é relevante, né? Mas ficam coisas para fora, ficam espaços em aberto que a gente não consegue exatamente dar conta. E aí é a hora em que a pessoa tem que olhar para essa esfera privada e falar, bom, eu vou ter eu paro aqui, mas eu não vou conseguir, né? Eu não tenho. Exato. Essa instituição não pode se tornar um elemento da minha família. Ela não existe essa opção. E acho que as pessoas tendem a pensar nisso, que a escola tem que ser mais um elemento da família. E isso é inviável pela pública que ela tem. E como disse a Amanda, né, para que ela não se resuma a um ambiente de transmissão de conhecimento. Quer dizer, então eu vejo também que nesse primeiro momento as escolas estão também aprendendo a lidar com esse ambiente digital, assim como as famílias e os alunos, né, estamos todos aprendendo, mas eu vejo que no segundo ponto aí a gente vai ter que trabalhar, a escola também deve propor isso, ou deveria propor, ou deve estar pensando talvez nisso, em como propor atividades de convívio também digital, né? E onde que entra essa coisa da literatura e da arte em geral nessas propostas? Eu acho que tudo isso, acho que na verdade todo esse momento que a gente está passando, né, independente da escola, é um momento de a gente pensar o que é a presença, né? Porque a gente está fisicamente longe uns dos outros o tempo inteiro, mas a gente está conseguindo estabelecer relações de trabalho, relações de amizade, manter a coisa acontecendo, né? Então, o que é estar presente? Quando você joga isso para a escola, o que a gente ouve é isso, como a gente vai manter esse organismo vivo, né? Eu acho que tem escolas mais ou menos preocupadas com isso nesse momento, enfim, mas a gente percebe que essa grande falta do todo, né, do grupo, da classe, enfim, das turmas, é o grande calcanhar de Aquiles do digital, assim, né? A gente não consegue dar conta dessa presença. E acho que agora, conforme o tempo passa, e a gente percebe que esse período digital vai durar mais tempo do que a gente se planejou, né? Porque todo mundo achou que era uma coisa que era umas 2 semanas, um mês no máximo a gente volta. E pelo andar da carruagem a coisa não vai ser muito assim, né? Então eu vejo a escola incrementando aí
oportunidades de aprendizagem e oportunidades de convívio para aquela comunidade que habita aquele lugar cotidianamente, né? Da forma digital ou da forma física. E como esses espaços, independentes da sala de aula física, eles também constroem a identidade subjetiva dos educandos, né? Como essa troca com algo que não vem imediatamente do seu universo faz com que ele construa as opiniões dele sobre outras abordagens, outras visões de mundo, outros universos que não lhe faziam, que não eram próximos. E a arte, nesse sentido, tem um papel muito importante, né? São nesses espaços de interação, para além da relação professor-aluno, aluno-aluno, entre gerações, diferentes idades, que eles começam a compartilhar outros tipos de abordagens artísticas que não necessariamente são abordadas nem pelo currículo oficial e nem dentro do espaço de sala de aula. E como que a gente consegue também garantir esses espaços de troca? E como que a escola consegue, retornando aquele papel social que ela tem de mostrar um mundo tal como ele é, como a gente consegue incluir isso, tendo o incremento de que a sala de aula virou dentro de casa e tudo agora passa pelo olhar dos responsáveis, sejam os pais ou, enfim, quem está acompanhando esses educandos nesse momento. Como que a gente tem essa autonomia dos educandos dentro desse espaço que é construído de uma forma mais restrita, né? Exatamente. Você falou de literatura, e a literatura tem um papel interessante, né? Porque a BNCC prevê a literatura, só que, e aí a gente fala dela de uma maneira social, só que ela é um grande encontro subjetivo, né? Entre duas almas ali, né? Então, e a gente vê vários ataques à literatura e livros adotados pelas escolas em algum momento, enfim, tem sido uma narrativa frequente nos últimos anos, e é exatamente isso, porque está aí uma subjetividade, está aí um papel que teoricamente desagrada a uma certa unidade familiar ou não, assim. Nesse momento, eu vejo a literatura ainda cumprindo um papel de respiro, assim, mais do que qualquer coisa. Acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a tendência é a gente escolarizar demais a literatura e transformar numa grande interpretação, né, e nome dos personagens e darará, mas ela sempre será um espaço de respiro, um espaço em que você, claro, que acaba tendo um conhecimento e um aprimoramento das suas habilidades linguísticas, mas inicialmente é um lugar de encontro ali entre duas almas. Nesse momento em que nós estamos cada um na sua casa, isolados, porém conectados, enfim, eu acho que ela cumpre esse papel de ajudar a digerir, de ajudar a encontrar momentos ali de fruição e de relaxamento, assim, e de cuidado consigo mesmo, e de manutenção de um espaço interior, e se a gente não tomar cuidado, ele vai se esvaindo aí pela dinâmica do cotidiano, né? A literatura te traz de volta para dentro, assim, durante 15, 20 minutos, seja você um adulto, seja você uma criança, mas é um espaço de encontro. E, paradoxalmente, agora ela leva a gente para fora, né? Num contexto em que a gente está, enfim, isolado, como você disse, em quarentena, e fazendo um exercício que, por si só, ele já é muito social, então a gente toma a decisão individual de continuar em casa, também uma decisão direcionada por, enfim, governos e alguns governos, mas é uma decisão individual que você toma em favor da sociedade. Você faz isso num exercício social. Paradoxalmente, tem esses exercícios de te levar para o mundo exterior, né? De te fazer reproduzir e sentir experiências que atualmente a gente tem sido restrito. A gente tem um acesso mais restrito do que em outros contextos. Mas é por isso que eu falo, eu entendo ela como um espaço de encontro mesmo, porque por mais de respiro e de olhar para dentro, mas através do outro, né? Você tem um acesso a
a um outro, que é um autor ali que ressoa dentro de você. Eu tendo até como educadora, eu tendo a olhar a literatura mais por esse prisma da estética da recepção, de entender ela a partir da experiência leitora, e enfim, é isso que eu acabo tendo que trabalhar com os meus alunos. É um espaço que você para receber o outro e para digeri-lo junto de você, né? Com você. Legal. Bom, Júlia, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Queria agradecer você a presença e a contribuição aí, as ideias muito legais. Amanda, com você. Muito obrigada, Júlia, de verdade. Obrigada, Amanda. Obrigada, Renato. Obrigada por, nessa mudança de rotina, você aceitar conversar um pouquinho com a gente, tentar, né, elaborar toda essa experiência que a gente vai levar pelo menos mais uns bons meses para entender como ela vai funcionar e mais muitos anos para entender tudo o que ela nos apresentou e toda essa mudança de pontos de vista que a gente é colocado à prova nesse momento, sem preparo prévio algum, né? Mas muito obrigada mesmo de ter vindo conversar com a gente. E, bom, muito obrigada, Musa, pela nossa estreia. E é isso. Obrigada, Amanda. Obrigada, Musa, pelo convite. A gente está ainda elaborando aí, né, aos poucos, tudo que está acontecendo aqui. Mas vamos obrigada. Cuidar de nós mesmos, assim, da maneira possível, cuidar dos outros, né? Dentro do que a gente conseguir fazer aí nesse momento. Obrigada. Isso aí. Fiquem bem, fiquem em casa. Educação em Liberdade, Curadoria ILST, mais uma parceria do Instituto Hilda Ilst e a Cidade Online. Obrigado, gente. Até a próxima.